Nas florestas sombreadas e nas estepes que varrem os habitats das planícies da Europa Central, a floresta de taiga da Rússia e o norte do Cazaquistão, vagueia por uma criatura de resiliência e inteligência predatórias, o lobo cinzento da Eurásia, Canis lupus lupus, indiscutivelmente a maior subespécie de lobo cinzento, juntamente com o lobo do norte-oeste da América do Norte Ocidental. Este predador ápice moldou os ecossistemas durante milênios. Com olhos binoculares que podem detectar movimentos a 1 quilômetro de distância e um físico perfeitamente adaptado para a caça cooperativa, o lobo eurasiano se destaca como uma das máquinas predatórias mais sofisticadas da natureza. A estratégia de caça muda drasticamente quando os lobos euroasiáticos têm como alvo o javali Sus scrofa. Apesar de ser menor do que o veado vermelho, o javali apresenta perigos únicos com suas presas afiadas, inteligência notável e postura de defesa agressiva. As matilhas de lobos empregam uma abordagem mais cautelosa com o javali. Em vez de perseguições prolongadas, elas contam com furtividade e surpresa, muitas vezes visando indivíduos isolados ou separando jovens de adultos protetores. As caçadas de inverno são mais bem-sucedidas, pois a neve profunda prejudica gravemente o movimento dos javalis, enquanto os lobos, com as patas maiores e o peso corporal mais leve em relação ao tamanho, podem mover-se eficientemente através das crostas de neve. O padrão de ataque enfatiza a minimização do risco. Vários lobos atacam simultaneamente um único javali de diferentes ângulos, criando confusão. Enquanto alguns membros da matilha fazem ataques de arremesso nos quartos traseiros do javali para distrair e desorientar, outros esperam por uma abertura para dar mordidas mais graves. Ao contrário das caçadas de veados, as quedas de javalis requerem uma maior coordenação. Os lobos devem evitar os giros defensivos e as cargas que caracterizam os contra-ataques dos javalis. Os bandos bem-sucedidos demonstram uma coordenação notável, com alguns membros atraindo a atenção do javali, enquanto outros dão mordidas críticas a áreas vulneráveis, como virilha, pescoço ou barriga. Em regiões onde as populações de javalis aumentaram devido a invernos mais amenos e à expansão agrícola, os lobos especializaram-se cada vez mais em técnicas de caça ao javali. Ao perseguir cervos vermelhos, cervos elafus, o lobo eurasiano emprega sofisticadas táticas de cooperação refinadas ao longo de milênios. Os cervos vermelhos representam a presa principal. Um veado adulto fornece aproximadamente 100 a 150 kg, 220, 330 libras, de carne, potencialmente alimentando um pacote por dia. A caça normalmente começa com uma seleção cuidadosa. Os lobos demonstram capacidades de avaliação notáveis, tendo como alvo indivíduos que apresentam sinais subtis de fraqueza, mancas ligeiras, dificuldades respiratórias ou idade avançada. Esta seleção ocorre frequentemente depois de os membros da matilha observarem um rebanho durante longos períodos a partir de posições ocultas. Uma vez identificado um alvo, o grupo inicia uma estratégia de perseguição que combina elementos de emboscada e resistência. Alguns membros da alcateia posicionam-se ao longo de prováveis rotas de fuga, enquanto outros orquestram a viagem. Essa coordenação requer uma comunicação social complexa por meio da linguagem corporal, vocalizações e sinais olfativos que permanecem apenas parcialmente compreendidos pelos pesquisadores. A perseguição real explora a resistência superior dos lobos contra a maior velocidade de sprint do veado. O veado vermelho pode ultrapassar os lobos em curtas distâncias, atingindo velocidades de 70 km por hora, 43 milhas por hora, mas não consegue manter esse ritmo. Os lobos empregam um sistema de retransmissão em que diferentes membros da matilha se revezam na liderança da perseguição, garantindo que novos perseguidores pressionem continuamente os cervos cada vez mais exaustos. Essa perseguição geralmente se estende por 2 a 5 quilômetros, com os lobos forçando o cervo a mudar de direção repetidamente, impedindo de estabelecer um ritmo constante. À medida que os cervos se cansam, os lobos visam os quartos traseiros, entregando mordidas poderosas aos tendões dos isquiotibiais que reduzem drasticamente a mobilidade. Uma vez imobilizado, o pacote rapidamente dá uma mordida mortal na garganta ou focinho, cortando o suprimento de oxigênio. O lobo eurasiano apresenta uma figura imponente, sendo mais compacto e atarracado do que os seus primos norte-americanos. Os machos medem tipicamente 75 a 85 centímetros, 27,5, 35,4 polegadas na altura do ombro, com as fêmeas ligeiramente menores a 73 a 80 centímetros, 25,6, 31,5 polegadas.
Em termos de comprimento intrometido, os indivíduos atingem comprimentos impressionantes de 131 a 156 centímetros, 1,3 a 1,56 metros, com a cauda representando aproximadamente 40 a 50 centímetros, 0,5 metros. O peso varia significativamente com base no habitat e na estação do ano. Os machos adultos pesam tipicamente entre 60 e 82 kg, 130 a 181 libras, enquanto as fêmeas variam entre 50 e 65 kg, 110, 144 libras. A constituição do lobo cinzento eurasiático reflete as suas adaptações como predador de resistência. Seus torsos são um pouco nivelados, fazendo com que pareçam mais volumosos. Suas pernas são proporcionalmente longas, permitindo uma marcha de trote que pode ser mantida por horas a velocidades de 8 a 10 km por hora, 5 a 6 milhas por hora, com sprint atingindo até 60 km por hora, 37 milhas por hora, durante as caçadas. Estes grandes cães selvagens são caçadores de resistência. O que distingue o lobo cinzento da Eurásia de outras subespécies são várias características corporais importantes. A coloração da pelagem varia consideravelmente em toda a sua gama, apresentando-se em tons de cinza, marrom e creme, muitas vezes com um padrão de sela mais escuro característico nas costas e ombros. Os casacos de inverno parecem dramaticamente mais espessos do que os de verão, com uma camada externa densa e impermeável e um subpelo isolante que pode suportar temperaturas tão baixas como -40 C, -40 F. A estrutura facial tem uma testa larga distinta, inclinada para baixo para um focinho mais longo. Suas orelhas são relativamente compactas, aproximadamente 7 a 8 centímetros ou 3 polegadas, triangulares e densamente peladas, adaptações que minimizam a perda de calor em climas frios. Talvez os mais marcantes sejam os seus olhos de cor âmbar amarelo pálido fixados num ângulo oblíquo que realça a sua visão estereoscópica. Isto, combinado com pupilas que se dilatam extensivamente com pouca luz, dá-lhes capacidades excepcionais de visão noturna críticas para os padrões de caça crepuscular. Sua dentição revela sua especialização carnívora, com enormes dentes caninos medindo 3,4 a 4,7 centímetros, 2 polegadas, de comprimento. Estes dentes formidáveis são complementados por molares carnassiais especializados que funcionam como tesouras, cortando eficientemente músculos e tendões. Encontrado principalmente na Rússia, excluindo as florestas da Sibéria Central, na Polônia, na Romênia, na Ucrânia, na Eslováquia, excluindo a Cordilheira dos Cárpatos, e nas costas do Mar Negro, da Península Balcânica e da parte europeia da Turquia. Os lobos cinzentos da Eurásia habitam uma variedade de habitats, incluindo florestas, taiga, pastagens e até zonas úmidas. As estratégias de caça dos lobos eurasianos criam efeitos em cascata em todos os ecossistemas. Ao visar indivíduos vulneráveis, os lobos ajudam a manter populações unguladas mais saudáveis. Sua pressão de predação influencia o comportamento das presas, alterando os padrões de pastagem que posteriormente afetam a distribuição da vegetação, as populações de insetos e as comunidades de pequenos mamíferos. Esta cascata ecológica demonstra por que o lobo eurasiano merece reconhecimento não apenas como um predador temível, mas como uma espécie-chave cuja proeza de caça molda paisagens inteiras.